Fala, minha gente, mais um episódio de Velho Pod, experiências que inspiram. Me conta, você não conhece o nosso canal ainda? Como assim? Corre lá, faça sua inscrição, é de graça, tá? Teve uma gente que perguntou lá pra mim, mas tem que pagar para se inscrever? Não tem nada para pagar, a inscrição é gratuita. Você corre lá, se inscreve no canal, ativa o tal do sininho, que vai falar para você sempre que tiver um episódio novo no ar, que é toda quinta-feira, meio-dia, tem episódio novo do Velho Pod. Agradecendo os nossos patrocinadores, Side, Drogas Mil, La Residência, Nutrem Sênior, que são pessoas que colaboram e que fazem esse podcast estar cada vez melhor. E hoje, minha gente, nós vamos ter uma convidada linda, 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 linda. A mulher tem luz, sabe? Sabe aquele povo que tem luz? Tem gente que você, quando começa a falar, você fica assim, né? Quero ouvir mais. E ela vai trazer, eu acho que até hoje, em todos os episódios do Velho Pod, a gente não teve um papo desse ainda. A gente não teve essa conversa nessa direção e eu tenho certeza que vocês vão se surpreender. Com vocês, eu tô falando que a gente tá ficando chique nesse Velho Pod. Nada mais, nada menos que a Adriana Camargo, meu amor. Muito obrigada por ter vindo. De verdade, eu tô muito, muito feliz de você ter aceitado o nosso convite e de você ter se disposto a falar abertamente sobre tantas coisas, Adriana, que ainda é um tabu. Porque se falar de envelhecimento é tabu, falar de envelhecimento, falar da vida e falar de doença mental é também um preconceito. Acho que só vai somando os preconceitos. Né? Exato. Então, eu acho que trazer tudo isso à tona, eu acho que esse episódio vai fazer muita gente pensar, muita gente refletir e muita gente ressignificar como você fez e você vem fazendo a sua vida inteira, que eu acho que é a coisa mais bonita. Mas começa falando para todo mundo quantos anos você tem, porque aqui a idade não é um problema. Olha, eu tenho 54, eu não acho que a idade seja um problema também, eu acho que a nossa atitude em relação à idade é que é o problema. Isso, anotem aí, tá vendo? Anotem aí, é isso. É a atitude em relação e como a gente permite também que as pessoas falem com a gente em relação à idade, não é? Ou não permitem, né? Porque eu não permito. Maravilhoso. Eu nem abro espaço para ninguém falar nada sobre a minha idade. Eu já me coloco antes da pessoa falar alguma coisa. Idade em alguma instância foi problema para você, Adriana? Nunca. Nunca? Nunca. Nunca foi problema, eu nunca sofri preconceito em relação à idade, mas eu acho que também porque eu mesma não tenho preconceito nenhum. Então, acho que a gente acaba vibrando nessa sintonia, né? Uhum. De se sentir bem, de se sentir feliz, de se sentir pertencente nesse corpo, na idade que for. E eu nunca abri espaço para ninguém emitir nenhum tipo de julgamento em relação à minha pessoa por causa da idade. Isso é maravilhoso, porque eu acho que é uma coisa que a gente fala muito aqui no Velho Pod. Quando eu fui fazer a primeira vez, muitas pessoas falaram para mim que eu tinha que trocar o nome. Porque Velho Pod trazia uma ideia de uma velhice. Eu falei, mas veja bem, primeiro que envelhecer todos nós estamos. E quando eu falo Velho Pod, experiências que inspiram, eu quero justamente o contrário. Eu quero falar que a gente pode tudo em qualquer idade e que todo mundo tem experiências para contar, independente da idade que tem. Mas aqui a gente celebra essa idade, né? Aqui é o lugar da gente celebrar. E aí, Adriana, eu fico muito encantada com a sua história. E eu fico mais encantada ainda de você se abrir para contar essa história. Então, eu quero que a gente vai falar aqui hoje, gente, de saúde mental. E a gente vai trazer temas que eu tenho certeza que vão trazer certas polêmicas, mas a gente está aqui para desmistificar isso. E eu quero que você me conte, Adriana. Adriana ressignificou a vida. Adriana é uma antes e depois, né? É uma antes e depois. É totalmente diferente. Então, assim, vamos começar do começo. Vamos entender a Adriana lá atrás que tinha um pai esquizofrênico. Sim. E aí, como é que era essa vida? Era difícil, mas eu às vezes paro para pensar e eu imagino que ter acontecido isso na minha infância
fez com que fosse menos doloroso. Por quê? Porque a criança não tem parâmetro. Você Sim. não fica com 2 anos, 3 anos perguntando como é a casa do seu amiguinho, nem como ele vive, e nem frequenta tanto assim a casa de outras pessoas. Então, para você, aquela verdade ali é a única existente. É uma verdade absoluta. Então, a partir do momento que eu comecei a tomar consciência do que eu estava passando e da doença mental do meu pai, que nunca foi revelada a mim, nunca ninguém me falou que meu pai era doente, eu fui percebendo, né, que não era normal e que eu passava por determinadas situações e constrangimentos que as outras crianças não passavam. Eu fui vendo isso com o tempo, mas nunca ninguém chegou e conversou comigo. Olha, o seu pai tem problema mental, né? Ele é esquizofrênico, enfim. Sempre... Ele vai inventar histórias, Exato. ele vai criar, ele vai muitas vezes agredir, né? Então, ó, isso é uma coisa importante você falar, porque isso é uma coisa que ninguém fala, entendeu, Adriana? E quantas crianças passam por isso justamente porque, ainda mais lá atrás, a doença mental era uma coisa que não se podia falar. Sim, era uma coisa velada. Era velada, era vergonhoso, não se pode discutir esse assunto, ainda mais com as crianças. Exato. Então, você vai crescendo num ambiente doente, doido, e eu falo sempre, a loucura é contagiante, porque quando você vive nesse ambiente, você passa a entender aquele ambiente como normal. Como normal. Né? E aí, quantas coisas você vai carregar na sua história, na sua vida, inclusive nas escolhas lá na frente, por entender que isso é normal. Exato. E isso é muito interessante, assim, porque meu pai esquizofrênico, a minha mãe sempre diminuída por ele, né? Ele sempre tratando mal a minha mãe, não deixando ela pegar nas coisas dele, diminuindo ela como mulher, como pessoa, e eu assistindo a isso. E eu olhava e falava assim, tem alguma coisa, não concordo, mas eu tenho que sobreviver aqui dentro, porque criança é dependente, não é aquela coisa, ó, tô indo embora, gente, tchau, com 5 anos você não faz isso, né? Adoraria ter feito, gostaria de ter feito? Sim. Gostaria que a sua avó tivesse te arrancado ali? Sim, mas não foi o que aconteceu. De vez em quando ela me levava pro clube, né? Eu tinha, graças a Deus, os avós bem presentes na minha vida, mas, como você falou, era uma coisa velada, né? A esquizofrenia, e eles mesmos tentavam esconder isso, não só da gente, mas deles, né? Sim. Tanto que meu pai só foi saber que ele tinha algum problema mental quando ele se casou com a minha mãe. Meu avô era psiquiatra e ele dava remédio escondido para o meu pai dizer que era vitamina. Olha isso. E ele tomava remédio para esquizofrenia achando que era vitamina durante a vida inteira. Até que se casou. Então, você imagina como isso não era na cabeça da família inteira, né? E o impacto disso para o próprio paciente, que nunca também pôde fazer escolhas conscientes. Sim, né? Porque e para ele foi uma agressão. Imagina descobrir que o próprio pai, psiquiatra, né? Mas ele não fez isso por mal. Não, claro que não. Meu avô, entendeu? Ele fez para proteger. Para proteger. Mas, enfim, aí eu assistindo a esse casamento, né? A minha mãe sofrendo todos esses tipos de assédio moral, né? Outros tipos de assédio, não sei, mas assédio moral, com certeza. E, para mim, que sofri esse tipo de tortura, né? Porque era uma tortura, não tem como colocar com outra palavra. Uma pessoa que com 5, 6, 7 anos é privada de sono, que não pode dormir enquanto não aceita tudo que a outra pessoa disser, que leva beliscão, né? Que diz que se você não aceitar o que ela falar, você vai ser infeliz. Isso é uma carga assim, muito grande para qualquer pessoa em qualquer idade, com 40, com 20, com 50. É horrível. Para uma criança, é muito pior. E a criança, ainda tem um detalhe, a criança, ela internaliza de uma outra forma. Exato. Porque ela ainda não tem o racional, ela não consegue pegar aquela informação e falar, peraí, deixa eu entender isso aqui. Não, ela vai internalizar no sentir. E qual é o sentir? É o sentir de menos-valia, é o sentir de medo, é o sentir da angústia, né? Exato. Então, assim, durante muito tempo, eu tive uma postura muito mais fechada. Por quê? Porque eu me fechava para o mundo, fechava o coração e, inclusive,
isso é um trabalho que eu faço até hoje, que eu falo assim, gira os ombros para trás, abre o peito e abre seu coração, porque todas as pessoas que têm coragem e que lutam não só pelo que elas querem, mas pelo que elas acreditam e têm um potencial interno, elas têm essa postura mais aberta, Sim. que não foi a postura com a qual eu cresci, entendeu? Então, assim, eu entendo que o meu corpo fala quem eu sou. Sim. E hoje em dia, com o yoga, eu inclusive criei uma metodologia de yoga que trabalha o ganho de massa magra, que trabalha a força, que trabalha o equilíbrio, que trabalha você conseguir se sustentar, se colocar, se posicionar na postura que você quiser. Por quê? Porque era isso que eu precisava aprender. Era isso que eu precisava para mim na minha vida. Eu precisava me equilibrar, eu precisava me colocar da forma que eu queria, mas eu não conseguia. Eu precisava ser forte e, na época, eu ainda não conseguia ser tanto, mas internamente eu fui, porque tudo que meu pai falava assim, você tem que aceitar, eu falava assim, eu pensava, né? Eu falava assim, eu vou ser bem esperta. Na minha ingenuidade, eu fui esperta mesmo. Mas veja bem. Eu vou ser bem esperta. Eu vou falar para ele que eu acreditei e que ele está certo, mas eu não acho. E depois eu vou poder dormir. Aí eu falei assim, isso mesmo, aceitava, olha, isso daqui, esse microfone aqui é roxo. Eu falava, não, é preto. Não, é roxo. É preto, é roxo. Eu falava assim, você quer saber que cor é o microfone? É roxo. Ah, você acreditou, então você viu ele roxo? Ele é roxo. Eu falei assim, então tá, então agora você pode dormir. Eu falei assim, que bom, mas é preto, né? E lá eu falava assim, gente, sou muito esperta. Eu disse pra ele. Mas sabe assim, então assim, aqui na minha cabecinha de criança, eu estava sendo esperta e eu estava mesmo. Mas você estava, porque você estava... eu fui dormir, Exatamente. Consegui dormir. Você conseguia sobreviver a todas aquelas questões e você criou mecanismos, mesmo que de uma forma inconsciente, para a coisa... para ficar bem para você. Exato. Né? Porque senão a coisa acaba e inclusive no próprio caminho disso, né, Adriana, quando você lá na frente começa a crescer e começa também a fazer escolhas, o quanto que isso impacta, né, nos seus relacionamentos, na sua rotina, na sua experiência. La Residência, Centro Residencial Geriátrico. Temos 3 unidades no Rio, prontas para acolher seu idoso com todo carinho e respeito. Somos gente que cuida de gente. Eu tive vários relacionamentos, né? Eu era uma menina que... Eu comecei a namorar cedo, mas eu tinha um namorado sério. E fui morar fora, fui morar nos Estados Unidos. Quando eu voltei, a gente terminou. E logo depois eu comecei a namorar o meu primeiro marido. E foi um casamento... que eu sofria, assim... ele me diminuía como pessoa várias vezes para se sentir superior. Uhum. E eu achava que isso era normal. E eu achava que ele ia conseguir melhorar como pessoa, eu achava que ele ia ficar bem, eu achava que, em algum momento, aquilo ali ia fechar a conta, na minha arrogância da juventude, né? Que eu pensava que eu poderia mudar alguém. Só que ninguém muda ninguém. E nisso tudo, o que foi acontecendo foi que eu... fui sumindo como Adriana, né? Chegou um ponto até de eu sumir praticamente, mesmo que eu fiquei pesando 43 quilos. Eu não conseguia mais engolir o que eu estava passando e eu comecei a ficar sem voz e a minha voz não saía mais. E, enfim, acabei me separando, fiquei grávida, perdi e logo depois me separei. Foca aqui um pouquinho, só para a gente poder entender. Vocês estão ouvindo isso que a Adriana falou? Vocês conseguem entender? Eu quero saber quantas pessoas estão se identificando com esse lugar de que quando você vive numa casa, desde criança, que essa loucura é normal, que essa menos-valia, essa invalidação é normal, você vai crescer com esse sentimento e muitas vezes você vai viver uma vida inteira relacionamentos abusivos, entendendo aquilo como normal, porque ninguém nunca te disse que aquilo não é normal. E a gente precisa olhar e mudar o contexto. E isso, às vezes, é muito difícil. Isso, às vezes, é doloroso. Então, a gente precisa olhar para isso com atenção. E aí você... vai para esse casamento, aí não funciona, você começa a entender, inclusive você emagrece porque fecha tudo, né? Eu não conseguia engolir, era o meu chakra da garganta fechado, eu não conseguia falar e eu não conseguia engolir, né? E aí o que aconteceu? Nessa época, eu já treinava maratona, comecei a correr muito, com 20 anos, 20 e pouco, com 25 eu tirei segundo lugar, 26,
na Maratona do Rio. Vai fazer 30 anos minha medalha no que vem. Ai! E o que aconteceu? Com a entrada do yoga, que foi um amigo, eu correndo, um amigo meu me encontrou no meio da ciclovia e falou assim, você vai gostar de yoga. E estava chegando um yoga mais dinâmico aqui no Brasil, que era o Ashtanga. E eu comecei a praticar. E à medida que eu comecei a praticar yoga, eu fui diminuindo um pouco a corrida, né? Porque o yoga estava tomando um espaço muito grande na minha vida. Até então ele não existia? Não. E foi aos poucos tomando espaço. E eu tomei coragem para fazer uma segunda faculdade, que eu sou publicitária, trabalhei 19 anos com publicidade, com feiras, eventos, tinha clientes excelentes, como Coca-Cola, Bayer, um monte de empresa enorme, eram meus clientes. E aí eu tomei coragem para fazer a faculdade de Educação Física, que eu estava vivendo mais tempo pensando no que era meu hobby na época, do que, na verdade, com a minha profissão. Com a sua profissão. E aí eu resolvi fazer o contrário. Falei assim, gente, agora vou transformar o meu hobby na minha profissão. Quem sabe a minha profissão atual não passa a me ajudar nessa outra, né? Sim. Então, eu comecei a fazer a faculdade de Educação Física com 34. Isso que eu ia perguntar, já com 34 anos. Achava que já estava velha, né? Ah, meu Deus. Achava que já estava velha para começar uma outra faculdade. E aí, eu comecei a fazer a faculdade de Educação Física e eu comecei a fazer a formação em yoga ao mesmo tempo. Então, eu fiz ao mesmo tempo a formação em Educação Física e em Publicidade. Eu sou gêmeos com ascendente gêmeos, né? Então, eu tenho mania de fazer duas coisas ao mesmo tempo. A minha primeira formação em Publicidade... eu fiz ao mesmo tempo que é de professora de inglês. Então, eu fiz professora de inglês e publicidade. Aí, na segunda, eu fiz educação física e yoga. Tudo na dupla? Tudo na dupla. E, enfim, porque eu já tinha morado fora, né? Aí eu falei assim, vou fazer... já não tinha mais como fazer o curso de inglês. Aí fui entrar no curso de professora de inglês. Porque eu adoro estudar, adoro inglês. Então, fui entrar no curso. E aí, quando eu fui fazer educação física, eu fiz a formação em nutrição, em yoga. No meio da faculdade, eu resolvi me separar, né? Falei com meu ex-marido que queria me separar. A gente se separou. E eu, no final da minha faculdade, faltando uns 3, 4 meses para eu me separar, para eu me formar, eu conheci meu atual marido. E uma curiosidade que eu não tinha falado até agora, eu não sei se eu já tinha te contado, que eu tenho 2 úteros. Eu tenho útero septado. E a minha chance de engravidar é de 0,03%. E aí, o médico tinha dito para mim isso, tinha falado que o melhor seria eu ter uma barriga de aluguel, porque até para nascer seria muito difícil. E o óvulo, para implantar, também seria num lugar, tipo, impossível implantar no lugar certo. Eu com o útero... mal formado, septado, como ele é. Moral da história. Falei para o meu marido atual que eu não engravidava, porque a chance de 0,03% é uma não é uma chance. Não é uma chance. Mas quando o médico me falou que eu não ia engravidar, eu falei para ele, eu vou engravidar. Ele falou assim, mas é quase impossível. Eu falei assim, é 0 a minha chance? Ele falou assim, não. Eu falei assim, então eu vou ter. Mas olha, é quase impossível. Eu falei assim, mas eu vou ter, porque não é impossível. E se não é impossível, eu vou ter. E a minha mãe saiu de lá em pânico, achando que eu estava... Doida, né? E que eu poderia ser uma pessoa muito frustrada pelo resto da minha vida. Porque a maternidade era uma coisa importante para você? Eu sempre quis ser mãe. Ok. E, inclusive, outras pessoas, só mais um parênteses, que sempre... que trabalham, né? Que são psiquiatras ou psicólogas e tudo... que me perguntaram assim, olha, geralmente quem passa pelo que você passou não quer ter filho. Aí, por que você... Era uma curiosidade. Todos eles, tipo assim, antes de me dar alta, né? Eu nunca durei muito, recebia sempre alta rápido. Mas, assim, antes de me dar alta, falaram assim, por que você quis ter filho? Porque, geralmente, quem passa pelo que você passou não quer ter. E a minha resposta é muito fácil. Eu sempre quis ter filho para fazer diferente. Porque, tendo filho, eu posso recriar a minha história, eu posso fazer do meu jeito e eu posso fazer com que as minhas filhas agora tenham vidas saudáveis e tenham acesso realmente ao que eu acho que é a felicidade. E foi o que eu não tive. Então, foi por isso que eu quis ter filho. Grupo Sai de Rio, empresa especializada em cuidadores de idosos,
todos aptos a cuidar do seu idoso com carinho e atenção no ambiente domiciliar. Voltando. Então, muito bem. Voltando, eu falei para ele que eu não podia ter filho. Comecei a sair com ele dia 19 de setembro. Dia 1º de novembro, eu descobri que eu estava grávida. Uau! Pois é, tudo muito planejado. Muito planejado, Amor, né? ó. Olha isso. Estamos juntos há 16 anos. Aí falei para ele, e ele assim, bom, então, já que você está grávida, vamos casar. Eu amo você. Achei que estava meio cedo para falar, mas já que você já está até Já grávida. que tá até grávida, né? Tá tudo... Eu achava que nem ia dar tempo de falar eu te amo, mas você já tá grávida, então já vamos resolver isso logo. Mas foi no mesmo momento. Você estou grávida, então tá, então eu te amo. Muito bom. Tipo, nos mesmos minutos, em 5 minutos, tudo se resolveu. Em 5 minutos tudo pode mudar, né? Tudo pode mudar, exatamente. Literalmente, no seu caso. No meu caso, foi assim. Em 5 minutos, tudo mudou. Eu já, em 5 minutos, saí de uma namorada para mãe casada e com família. Que coisa E aí, louca. eu tive a minha primeira filha, gravidez de risco, ele falou, mas eu fiz tudo. Fiz todos os exercícios, fiz todas as aulas, tudo que eu fazia antes. E geralmente nasce antes do tempo, né? Porque como o útero é septado, Sim. você pode ter um parto prematuro. Sim. E geralmente, quando chega muito adiantado, quando vai adiante, vai até os 7 meses. Mas não, eu consegui levar até os 9 meses. Uau. Ela nasceu com 9 meses. Ele falou que nunca tinha visto uma gravidez assim, com útero, né? Que são Septado. 2, septado. E aí, a Melissa nasceu e ele falou, olha, foi um milagre. Em 25 anos de obstetrícia, eu nunca vi nada assim. E agora, agradeçam a Deus, assim, nasceu perfeita, tudo perfeito, maravilhoso. E nesses meses de... 39 anos. Então, nesses meses de gestação, você fez yoga, você foi praticando... Fiz tudo. No dia antes dela nascer, eu dei uma volta na lagoa, andando, saí de casa, assim... Andei 11 quilômetros no dia antes dela nascer, fazia tudo. Maravilhoso, maravilhoso. Fazia Quando tem que ginástica, ser, né, minha gente? Quando tem que Quando ser. tem que ser. E Melissa nasceu e ele falou, milagre, né? Assim, tirou foto, escreveu artigo. Uhum. E aí eu falei assim, bom, milagre, não preciso mais me preocupar, né? E eu falava assim pro meu marido, olha, a minha barriga não está diminuindo e tal, mas não estava menstruando normal, porque estava amamentando, né? E moral da história, quando eu falei assim, olha, eu vou fazer um exame, porque ou vou morrer, tem alguma coisa grave, ou eu tô grávida de novo. Fiz o exame, deram os hormônios baixinhos de gravidez. Eu falei assim, tô no início de uma gravidez, né? Eu falei pro meu marido, olha, eu tô grávida de novo. Aquela que nem podia engravidar nunca, né? Agora a gente já tá no segundo. Estamos no segundo, no período de 1 ano, né? Estamos assim, a Melissa estava com 6 meses, sei lá o quê, eu já grávida do segundo. E aí eu cheguei e falei, mas acho que está no início a gravidez, né? Quando eu cheguei para ele fazer o exame, ele já veio, botou a mão assim e falou assim, peraí. Aí pegou já aquela coisa de passar assim na barriga o gel. Aí eu fui e falei, ele olhou para a cara do meu marido já é careca, né? Perdeu o resto dos fios naquele dia. Você quer menino ou menina? E ele falou assim, é melhor menina, né? Porque já tem todas as outras roupas. Ele falou assim, olha, ela está grávida de 5 meses, vai nascer daqui a 4. Oi? E eu usando as mesmas roupas, não tinha nada. Mentira! Eu estava grávida do outro útero. Meu Deus! Aí ele não estava... Ele provavelmente ficava numa posição, né? Sei lá. Assim, não tinha barriga, não tinha nada. Eu usei minhas calças jeans até o 8º mês. Que loucura isso! É. Meu Deus do céu! E não tinha nada. Aí a barriga foi aparecer no 9º mês, 8º, sabe? E não tinha. E, então, tive 4 meses para organizar a casa inteira para nascer minha segunda filha, Clara. Né? Que coisa incrível! E isso de dizerem assim que a criança não pode saber que ela não foi planejada, as minhas 2 sabem, porque não tinha como eu planejar. Né? Até porque a ideia era que você não poderia ter filhos jamais. Exato. E foi uma depois da outra, né? Como é que eu ia planejar um negócio desse? Assim, realmente não tinha como planejar. Mas eu sempre quis muito. Na verdade, eu sempre quis ter muitos filhos. Então, queridas elas sempre foram.
planejadas. Não. Mas tudo bem. Mas tudo bem. E, enfim, aí tô nessa, né, nesse casamento com o Duarte, que até também não imaginava que seria mais pai. Eu tive uma filha com 39 e a segunda com 40. Né, e as meninas hoje estão com quantos anos? 15? 14 e 15. 14 e 15. Olha que coisa incrível. E nesse lugar, né, de tantas mudanças e de ressignificado, quando foi que você pegou a yoga e transformou realmente no seu trabalho profissional? Porque hoje você tem um método, hoje você ensina essas mulheres, ou se os homens também quiserem, mas a ressignificar esses lugares. Eu acho que muitas vezes as mulheres se sentem mais à vontade até de falar dessas coisas, dessas dificuldades, dos medos, das angústias. Quando foi que essa chavinha virou completamente? Que você saiu lá das empresas e ficou só com o yoga? Foi muito rápido, na verdade, porque quando eu comecei a faculdade de Educação Física, mal eu comecei, já vieram me chamar para dar aula. E eu falei assim, gente, mas eu não posso. Eu falei assim, não, você pode sim, porque você já sabe coisa pra caramba. Eu já estudava muito. Uhum. Eu estudava sozinha. Eu lia artigo científico, eu lia livro de anatomia, eu lia um montão de coisa. E realmente eu já sabia muita coisa. E aí me chamaram logo para trabalhar e me chamaram para dar aula de yoga. E para dar aula de yoga você não precisa ter a formação em educação física, né? Sim. Então eu já comecei logo a dar as aulas de yoga, com a formação em yoga e fazendo a formação em educação física. E fiz a formação. E quando eu terminei, eu já estava bem, entre aspas, né, no mercado. Quando eu me formei em educação física, eu já estava bem inserida no mercado. Não foi. E como é que surgiu o seu método? O meu método, na verdade, ele foi acontecendo, né? Eu comecei com a Ashtanga, que era uma série fixa. Aí depois eu fui para o Vinyasa, no qual você pode montar as séries do seu jeito, né? As séries de asanas. E a partir do Vinyasa, eu fui vendo que eu poderia fazer com que a gente trabalhasse o ganho de massa magra através do yoga. Como tem algumas práticas, né? Você vai para a musculação e você fala assim, hoje eu vou trabalhar glúteo. Sim. Hoje eu vou trabalhar abdômen. Você faz exercícios específicos para o glúteo e faz exercícios específicos para o abdômen. No yoga, tem alguns asanas que trabalham mais alguns grupamentos do que outros. Uhum. E você trabalhando de forma dinâmica os asanas, você consegue gerar um estresse muscular que vai fazer com que você tenha hipertrofia. Então, numa aula, você consegue trabalhar força, flexibilidade e equilíbrio. Ok. Né? E consegue também fazer com que você estresse mais o músculo, gerando uma hipertrofia. Você conhece os chakras, né? Já ouviu falar de chakras. Então, cada chakra trabalha mais um tipo de energia. E essas energias estão também relacionadas a áreas do corpo. Sim. Então, vamos dizer, quando eu trabalho mais o chakra de base, que é o Muladhara, eu estou trabalhando muito a cintura pélvica, a musculatura, quadríceps, glúteo, todos esses grupamentos que trabalham mais o nosso aterramento, né? A nossa sensação de pertencimento, a nossa sensação de fazer parte e de merecer, né? Estar aqui presente, de ter essa capacidade de realmente se colocar. Sim. E existir. O direito, né? Exato. Então, a gente trabalha muito glúteo, abdômen, quadríceps, e aí eu faço a aula assim. Entendeu? E na verdade, eu também... Estou simplificando, mas tá? É um ressignificado, porque a maioria das pessoas entendem a yoga como uma coisa mais meditativa e contemplativa. E que não vai mexer em nada e que não vai mudar o corpo físico. E o que você está trazendo é justamente que, através da yoga, a gente pode também não só trabalhar toda essa questão mental, mas também a parte física. Sim, dá para trabalhar a hipertrofia através do yoga, sabendo como mesclar os asanas, né, que são as posturas, o número de repetições e a sequência que você vai utilizar.
Entendeu? Olha aí, é uma alternativa para quem odeia academia, que fala que não quer fazer nada, que não gosta de nenhuma atividade física. Quem sabe esse é o caminho. Exato. No Trem Sênior, eu me vejo pró-idade, porque envelhecer é ter saúde, energia e consciência. Seja pró-idade. Então, assim, até as pessoas que me seguem, pode falar a rede Pode, social? claro. A minha rede social é no Instagram é @AdrianaCamargo_yoga. Então, lá eu ensino várias séries, vários exercícios e várias sequências que vão fazer, através do yoga, ou né, de uma calistenia, alguma coisa assim, mas mais voltado para o yoga, trabalhar o ganho de massa magra. É um Instagram que ele alcança um público bem grande. Sim. Inclusive, é até uma observação engraçada do público, isso que eu consigo mesclar todos esses universos bem, mas é porque a minha história, né? São 25 anos de história. Dá para aprender alguma coisa, né? Opa, e como? E isso é uma coisa muito bacana, que quando a gente fica lá te vendo nas redes sociais, aliás, assistam, vá lá na rede da Adriana, que vocês vão ver o corpo dessa mocinha, tá? É um nojo, um absurdo. E ela consegue milagres. Milagres não, é treino e muita força. Mas é impressionante como que é possível, Sim. né? Através, porque eu vejo na minha rotina com meus pacientes, Adriana, a grande maioria é a reclamação de que odeio academia, não gosto de nenhum exercício. Eu falo, olha, não gostar de nenhum exercício não dá para negociar. Alguma coisa você vai ter que fazer. Porque não tem como a gente querer envelhecer de forma saudável sem uma atividade física. Exato. Isso não existe, não tem essa Não possibilidade, existe. né? Não existe, porque a partir dos 30 anos você começa já no seu processo de envelhecimento. Sim. Né? E você começa a perder massa magra, a sarcopenia. Mas isso é reversível, né? Você não precisa estar sempre perdendo. Tanto que o músculo é assim, você ganha e você perde. Você não está sempre só ganhando. Você E tá nem sempre só perdendo. ganhando e perdendo, ganhando e perdendo. Então, manter, né? A nossa luta é para ficar mantendo e ganhar Perder um pouco. cada vez menos. Perder cada vez menos e ganhar, né? Porque o músculo é patrimônio. É o que vai fazer você conseguir levantar e sentar sozinho da cadeira. É o que vai fazer... Aí fala assim, mas eu não posso agachar. Gente, você... Não é que você não possa agachar, você tem que agachar. Como que você senta no vaso sanitário? Como que você levanta da cama? Entendeu? Porque eu só posso agachar até, né? Só posso agachar até aqui em cima. Não, você tem que sentar no vaso sanitário, ou alguém te puxa, né? Então, assim, você tem que agachar. Você tem que trabalhar o seu ganho de massa magra para conseguir fazer com que as suas articulações fiquem mais saudáveis. Claro que você não vai chegar e fazer um agachamento profundo de uma vez, mas você vai aos pouquinhos e vai fazendo com que você tenha essa possibilidade de cada vez agachar mais. Você sempre pode melhorar. Sempre. Só não quando morre. Exatamente. E, inclusive, o Carlinhos esteve aqui há um tempo atrás, o Carlinhos de Jesus, e o Carlinhos agora, né, com uma doença autoimune que está limitando muito os movimentos dele, e ele tem feito muito exercício, muita atividade, e ele falou que se não fosse a memória muscular dele, da vida inteira dançando, a vida inteira se exercitando, hoje seria muito mais difícil para ele a recuperação. Sim. Porque o músculo dele tem memória. E a gente tem memória muscular quando a gente faz o exercício. E nunca é tarde para começar. É uma coisa também que eu acho muito importante. Mas eu tenho 65 anos e nunca fiz exercício. Comece hoje no 65. É um bom momento para começar. Para você começar. E sempre vai ter algum exercício que você goste. Entendeu? Sempre vai ter. No início, o seu cérebro vai contra. O seu cérebro ele não foi feito para você querer fazer exercício. Ele foi feito para você querer descansar. Parece que ele separa... A cabeça do corpo. Exato. Ele acha que ele não faz parte do corpo, mas ele faz, né? E aí, ele fica querendo que você descanse. O maior inimigo do exercício é o sofá. Por quê? São só 4 coisas que a gente faz sem estímulo nenhum. Você sabe quais são? Fala. Comer. Sabe? Dormir. Diga lá. Beber. E sexo. Só para essas 4 coisas que você não precisa de muito estímulo. A gente não precisa pensar. Você não precisa de muito estímulo para isso. Comer, beber, dormir e transar. Só. O resto, você precisa de estímulo. Você precisa de estímulo para trabalhar. Você precisa de estímulo para fazer exercício.
né? Pra fazer dieta, Pra porque, fazer dieta. porque o negócio de comer é muito mais fácil. Porque a gente acaba, durante a nossa vida, gerando mecanismos compensatórios que fazem com que a gente sinta prazer mesmo nas situações adversas. E o mais fácil, geralmente, é comer. Sim. Né? Não dá para você ficar transando o dia inteiro no meio da rua com todo mundo. Dá para você comer coxinha, sorvete, tomar Coca-Cola, né? Comer aqueles salgadinhos cheios de glutamato monossódico. Aquilo ali gera uma sensação de prazer Imediato. imediata. Então, assim, O ficar hoje na televisão, na frente, assistindo Netflix com aqueles 235 mil filmes no dia disponível, também é um facilitador. É um facilitador. E aí, o que acontece? O estímulo de dopamina, né, no cérebro, através de tela, é muito grande. E aí você fica viciado. Né? Você tem realmente esse estímulo. São as únicas coisas. Então, você fica ali, deitado, comendo, né, bebendo, transando quando consegue. Só isso. E pronto, mais nada. Mais nada. Só que aí não vai. E aí não há corpo e não há cérebro que resista, né, Adriana? Não. Há corpo e há cérebro que resista. Drogas Mil. Clique e retire em até 30 minutos. O cliente faz a compra pelo app ou pelo site e recebe em até 30 minutos. Não é. E me diga uma coisa, Adriana. Hoje, você, 53 anos. 54 já. 54. Tem alguma coisa que a Adriana ainda queira muito fazer que você ainda não fez? Você tem um sonho assim, super? Eu quero fazer mais alguma faculdade. Eu já fiz agora pós em nutrição, né? Fiz pós em nutrição. Mas eu tenho vontade de, em algum momento, ainda fazer medicina. Jura? Que massa! Nem que seja só para fazer, sabe? Assim, sim. Mas eu tenho vontade, sim. Você sabe que eu tenho um paciente, ele tem 77 anos. Ele tem 77, ele entrou com 74, isso mesmo. Ele tá no 3º ano da faculdade. Isso gerou até um problemão na casa dele. Por quê? Ele é engenheiro de formação. E por que ele é engenheiro? Porque o pai queria ter um filho engenheiro. E a única autorização que ele tinha era fazer engenharia. Naquela época que você não tinha voz e que você tinha que fazer... eu quero um filho padre, um filho engenheiro e um filho médico. Sabe aquelas coisas? Então, ele foi o filho que tinha que ser engenheiro. E aí ele fez engenharia, contrariado, mas não poderia desagradar o pai, porque isso não seria viável naquela época. Ele fez engenharia, logo depois ele se casou, teve 3 filhos e passou a vida inteira como engenheiro. Mas o sonho dele sempre foi ser médico, sempre foi fazer medicina. E ele sempre dizia, um dia, quando eu não precisar mais trabalhar, eu vou fazer medicina. Ele não combinou muito isso com a esposa, ou então a esposa achou que não era exatamente, que ele ia desistir no meio do caminho. Há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, na verdade, ele se aposentou e foi muito complicado na família, porque ela tinha certeza que ele, aposentado, que eles iam assim, aposentou, agora nós vamos viver a nossa vida de aposentado. O que ela desejava era que eles fossem viajar, aquela coisa toda tal. E ele prestou vestibular para medicina sem contar para ninguém, passou e está fazendo, ele está no 3º ano de medicina. Isso foi um problema na casa. Um problema mesmo. Isso é incrível. Ele foi um problema no casamento, porque ela ficou muito chateada com ele, porque ela realmente esperava que... Ela tinha uma outra expectativa em relação. E ele já sempre disse que ele faria medicina, mas ela realmente não acreditou. Ela achou que, depois de tantos anos, quando ele saísse da engenharia, que ele ia se aposentar e ia falar, ok, chega. E não. E ele fala para mim, ele está com 78 anos agora, né? E ele fala para mim, doutora, eu sei que eu não vou clinicar, nem tenho essa pretensão, mas eu quero o meu diploma. E eu acho isso tão maravilhoso, porque ele vai formar com mais de 80 anos. E que bacana isso. E é exatamente. Ele tem uma proposta de vida. Ele sempre desejou. Ele falou, eu fiz tudo que todo mundo mandou. Eu fiz engenharia, eu me casei, eu criei meus filhos, eu formei todo mundo. Agora eu quero fazer algo por mim. Uhum. Isso é maravilhoso, Adriana. Eu acho maravilhoso, eu acho outra coisa. Eu acho que ele vai viver mais uns 20 anos só porque ele fez essa faculdade. Porque ele agora vai ter outro estímulo para viver, inclusive. Sim. Né? Ele vai poder, que ele não opere, mas ele vai poder acompanhar operações, ele vai poder
estar junto com outros médicos, clinicar. Ser um clínico geral. Entendeu? Eu acho que ele vai ganhar já ganhou alguns anos só de realizar o sonho dele. Gente, a gente nasceu para ser feliz. Quando a gente não está em harmonia com a nossa essência, é que a gente está infeliz, que a gente está deprimido, que a gente está triste. A gente nasceu para ser feliz. O universo, ele é feito para dar certo, ele não é feito para dar errado. Na verdade, o universo é feito para dar certo, inclusive a gente. O desequilíbrio está justamente quando as coisas estão erradas, né? O desequilíbrio não é a normalidade. A gente tem normalizado o desequilíbrio como sendo algo, é assim mesmo, eu tenho que estar infeliz mesmo, as coisas não dão certo mesmo. E a vida não é isso, a vida é completamente diferente. E isso não significa ausência de problemas, não, ausência de dificuldades, né, Adriana? Porque assim, ninguém tem vida de princesa. Não, isso significa ver o meio cheio. Porque, exatamente. Assim, problema você sempre vai ter. Vazamento do vizinho, né? Inclusive, agora acontecendo comigo lá em casa. Não é? Vai eu também. A minha vizinha, que o cachorro late 24 horas por dia, sem parar. 24 horas, ninguém dorme mais lá em casa. Pois boleto, né? Às vezes chegam uns boletos prêmio lá que você fala assim, meu Deus! Né? Né? Então, assim, sempre vai ter algum problema. Mas todos eles, enquanto você tem felicidade dentro de você, são muito mais fáceis de você resolver. Porque nada é definitivo, tudo vai passar. Sabe aquela coisa que você está sofrendo muito agora? Daqui a pouco você já esqueceu. Pensa naquele problema que você teve lá 5 anos atrás, 10 anos atrás, que você sofreu horrores, né? O que faz a diferença agora para você? Nada. Mas naquele momento, se você talvez tivesse encarado de uma forma mais positiva, você tivesse ficado melhor, tivesse vivido melhor, tivesse aproveitado melhor a festa que você tinha para ir à noite. Não adianta você ficar sofrendo por coisas que você não tem gerência. A gente não tem controle sobre tudo. Não tem controle sobre tudo. Então, o que eu faço? Sobre o que eu tenho controle, eu faço o meu melhor. Até o meu limite, né? Nunca perdi uma noite de sono. Nunca. Eu nunca deixei de dormir por causa de problema. Sabe? Porque eu racionalizo muito. Assim como eu fazia na minha infância, que eu racionalizava, falava assim, vou falar que o microfone é roxo, eu racionalizo da seguinte forma. Já tem um problema. Já é ruim. Se eu não dormir, vai ficar pior ainda. E vão ser 2 problemas. Vão ser 2 problemas, porque eu não vou dormir, né? Vou ter uma cabeça pior para racionalizar o negócio. Eu não vou conseguir resolver tão bem, porque eu vou estar com sono e com a cabeça toda... Sim. Então, eu vou dormir. E amanhã eu resolvo. Exatamente. E assim eu faço. E eu falo muito uma coisa para os pacientes. Para de entrar na fila de problema que não te pertence. Como a gente adora entrar na fila do problema dos outros. Já não basta o seu, você olha e fala assim, nossa, Adriana, me conta. Ai, meu Deus. Aí fica, meu Deus, eu tô muito preocupada com a Adriana. Porque a Adriana fala, por que você está preocupado com o problema dela? Não, você pode ser empática com o problema, mas não adianta você querer pegar o seu problema porque não vai dar certo, porque eu não vou poder resolver porque ele é seu, né? E eu vou criar mais um problema na fila dos meus. Sim. Então, assim, é uma maluquice. Né? Então, eu acho que a gente precisa ter esse olhar do que nos cabe, né? Do que realmente nos cabe, entender que a gente não tem controle, a vida todos os dias nos mostra que nós não temos controle. Não temos controle. Até porque se tivesse, você não tinha tido 2 filhos, com 2 úteros, com tudo, né? Exato. A maior parte da vida a gente não controla. E é uma arrogância muito grande nossa achar que a gente controla alguma coisa. E outra, a gente tem essa ilusão também de que as pessoas vão gostar todas da gente, que a gente vai agradar todo mundo. Maria. Olha, eu vou até te contar uma verdade. Estão falando mal de você. Né? Estão falando mal de você. Alguém está falando mal de você. Alguém não gosta de você. Alguém não gosta da sua companhia. Alguém não te quer por perto. E tudo bem. Tudo bem. É legal também, sabe? Porque isso é sinal de que você tem personalidade. Que você sabe se colocar e que você é uma pessoa ímpar. Porque nem Jesus agradou a todo mundo. Imagina a gente. Imagina, eu não tenho essa pretensão. Não, eu também não. Então, tudo bem, vou desagradar, mas vou estar agradando a mim.
Né? Olha, se você agradar você mesmo, já é uma grande coisa. Olha, a gente tem uma rede social muito, muito grande, né, Adriana? Se eu vivo isso, imagino você, né? As coisas que as pessoas colocam lá, né? Às vezes mandam umas mensagens assim, nada com coisa nenhuma, né? E aí... Outro dia mandaram pra mim também, assim, umas coisas muito... Mandaram assim, porque eu não gosto, porque você não tem bunda. Eu falei assim... Agora, veja bem, o que vai mudar na vida dessa pessoa? Adriana, você não tem bunda. A pessoa pegou o tempo dela pra falar isso pra mim. Eu falei assim, olha, eu tô satisfeita com a minha bunda do jeito que ela é. Meu marido também tá achando ela ótima. Eu tô muito satisfeita aqui com ela. Então, assim... Que bom pra você, guarde seu comentário e vai observar a sua mesma, né? A sua deve estar maravilhosa. Não, um dia Não respondi, não, mas assim, eu tô falando que eu penso, já vai olhar pra sua bunda, ao invés de olhar pra minha. É uma loucura. Literalmente vai tomar conta do seu próprio rabo, né? Exata, literalmente. Um dia também, tem uns 2 meses, uma pessoa escreveu pra mim assim, uma mulher escreveu pra mim assim, te acompanho há mais de 10 anos, veja bem, te acompanha há mais de 10 anos. Nossa, como você tá velha? Eu falei, gente, você também, né? Porque se você me acompanha há mais de 10 anos, nós estamos juntos, né? Assim. Aí eu falei, gente... Ai, meu Deus. Eu falei, então, graças a Deus, eu tô aqui há 10 anos já que você me acompanha. Só que você me acompanha, fora o antes, né? Então, é isso, meu bem. Eu tô aqui, né? Eu envelheci. Tô ficando mais velha assim porque eu não morri. Graças a Deus, estou aqui. Estou aqui, senão eu ia estar no cemitério, você ia estar me acompanhando lá, né? Então, é uma coisa... Mas olha que maluquice, sabe? Então, assim, umas coisas que não tem o menor... Não vai engrandecer em nada, não vai mudar a vida de ninguém. Então, as pessoas têm isso. Então, se a gente pensar que a gente não vai fazer nada para a gente agradar os outros, a gente está lascado, né? Agrade a si mesmo, que já é difícil. Agradar a si mesmo é muito difícil. Se você consegue isso, e é uma libertação, porque no momento que você está feliz com você mesmo, você vai parar de se preocupar se o outro te acha velha, se acha que a sua bunda é maior ou menor do que acha que seria o ideal. Se o seu cabelo tá branco, ou se você pinta. Ou se pinta. E isso é uma coisa muito importante, porque eu acho que, só abrindo um parênteses, assim, com a rede social agora, as pessoas andam se achando no direito de ficar julgando o que é bom para os outros ou não, de uma forma muito agressiva, né? E que não tinha antes. Isso não acontecia antes, né? Então, assim, porque agora a moda é tirar o peito de silicone, porque agora a moda é fazer o não sei o que. Gente, se você é feliz com peito de silicone, fique com seu peito de silicone. Exatamente. Se você é feliz com seu cabelo branco, fique com seu cabelo branco. Eu não gosto do meu cabelo branco. Eu pinto. Mas e daí? Assim, ele nem tem tanto branco assim. Eu tenho alguns brancos, mas eu pinto porque eu não gosto. Mas eu acho bacana quem assume seu branco e fica feliz com ele, mas eu não quero. Então, não é uma questão de você ser mais fraca ou mais forte, melhor ou pior, mais segura ou mais insegura. Eu acho que a segurança está em ser você mesma, em se assumir e se colocar de uma forma potente. Eu gosto de pintar meu cabelo e eu tenho peito de silicone. Tô ótima. Se você não quiser pintar o seu cabelo... Beleza. Se você não quiser botar peito de silicone também, beleza, mas eu tô feliz com o meu assim. É o melhor em todos os momentos esse peito? Não, me atrapalha muitas vezes em algumas posturas de yoga. Às vezes eu sinto na hora de dormir sim. Porque disseram que não sente nada. Mentira, porque sente sim, sabe? Você vai sentir pra tua vida inteira que você tem um peito ali de silicone. Mas pra mim a conta fechou. Eu amamentei 3 anos e meu peito estava lá junto do meu umbigo. Me incomodava muito mais aquele negócio parecendo um coador de café do que o meu peito com silicone. Então, eu sou ótima com ele. Então, é isso. Você ser feliz com você mesmo, se aceitar e ter capacidade de se colocar diante dos outros. Feliz é a pessoa que sabe ser ela mesma e assume o que faz bem para ela. É isso. Não tem para onde correr, né? Não. Eu falo que, assim, nada é mais verdadeiro do que a gente ter a certeza do que a gente está vendo no espelho. Quando a gente tem certeza do que a gente está vendo no espelho, as coisas mudam. Acreditem, já temos 1 hora de podcast, porque aqui a gente fala, e o tempo não passa e a gente não acredita no que está acontecendo. Trazemos verdade. Trazemos verdade, mesmo aquelas que as pessoas não querem ouvir. Gente, eu falo tudo. Se você continuar perguntando aqui, eu vou falar. Não pergunta que eu respondo. Mas, para terminar, Adriana, eu sempre deixo 2 perguntas para os nossos convidados. A primeira é o que deixa a Adriana, o que pira a Adriana no sentido de te deixar
pau da vida, chateada, puta com a vida. E o que inspira a Adriana nessa vida? O que me inspira... Vamos lá no que pira primeiro, no que você não gosta. O que te deixa chateada? Eu não gosto que me contrariem. Eu sou péssima com isso. Eu sou mó mandona. Eu nunca consegui trabalhar para ninguém. Olha só que coisa engraçada. Eu trabalho no online com outras pessoas, mas eu nunca consegui ser subordinada. E aí eu tenho meu melhor amigo, ele é astrólogo. E ele fala assim, Adriana, você não é insubordinada. Você é insubordinável. Entendi. Então, assim, eu detesto que mandem em mim. Então, quando tentam mandar em mim, isso me enlouquece. Me dá vontade de fazer o contrário. Entendo. Entende? Assim, eu sou... Me manda que eu faço diferente. Exato. Me manda que eu vou fazer diferente. Fala assim, você não vai correr 10 quilômetros. Eu falo assim, mas agora eu vou. Eu nem queria, mas agora eu vou. Você não vai conseguir. Então eu vou conseguir. Então, eu sou movida a desafios, né? Eu gosto do desafio. E... quando me falam que eu não vou conseguir alguma coisa, ou quando tentam mandar em mim... Aí a chavinha vira. A chavinha vira. Então, assim, eu fico enlouquecida. E o que te inspira? O que inspira a Adriana? Eu amo cuidar dos outros. Eu amo saúde. Eu adoro ajudar as outras pessoas. E eu já me dei muito mal algumas vezes. E já levei na cabeça algumas também, por ser assim. Mas eu não vou mudar, não. Eu gosto. Eu gosto de ajudar, eu gosto de estar ali presente, ajudando as outras pessoas a serem o melhor dentro delas mesmas. É isso, eu gosto de ajudar as pessoas a serem a melhor versão delas. E o caminho que eu tenho é o yoga. Então, eu não vejo o yoga como um trabalho. O yoga não é um trabalho, o yoga é minha missão. Ai, que coisa mais linda, gente. É isso. É como a minha medicina, que eu faço de corpo, alma e coração. É aquilo que eu digo todo dia para todo mundo. A medicina nasceu em mim, sabe? Uma vez, Adriana, me perguntaram numa entrevista, e isso deu um bafafá danado, porque perguntaram qual foi o dia mais importante da minha vida. E, na verdade, o que estava todo mundo esperando que eu dissesse é que foi o dia que meu filho nasceu, né? E eu falei, olha, gente, eu entendo que a maternidade, para a grande maioria, é esse lugar fundamental. Eu amo ser mãe do Arthur, eu amo ser mãe do Kaique, mas o dia mais feliz na minha vida foi o dia que eu subi naquele palanque e peguei o meu diploma de medicina. Aquele dia, tudo fez sentido. Porque eu falo que eu não sou boa mãe, eu não sou boa mulher, não sou boa filha, eu tenho vários defeitos em todas as áreas. O meu lugar de encontro com Deus todos os dias é na medicina. A medicina, para mim, é algo que é o meu lugar, que eu tenho certeza que eu estou no lugar que eu deveria estar. Então, eu acho que esse senso de propósito, Sim. esse senso da gente ter encontrado o nosso lugar do mundo... É muito bom isso, muito bonito isso. E ressignifica tantas coisas da nossa vida, da nossa infância, da nossa história, da nossa trajetória. E isso não tem preço. Então, se você viu esse episódio e sentiu que dá para virar essa chavinha... Para pensar, reflita, busca, porque sempre é tempo de mudar. Adriana, muito obrigada. Foi lindo, obrigada de verdade a você mesmo. Também Olha, estou muito feliz de siga estar essa aqui. monstruosa mulher nas redes sociais. Ela realmente ensina, tá, gente? Não é fake, não. Ela ensina mesmo, mas tem os cursos dela, vocês podem seguir a Adriana Camargo nas redes. Então, assim, busquem pessoas de valor que façam realmente mudar o seu significado na vida, que é isso que Velho Pod quer. São essas experiências que inspiram, fazendo a gente mudar todos os dias. Um beijo enorme para todo mundo. Quero agradecer aos meus patrocinadores, aos nossos patrocinadores. Pera aí, Adriana, vou ter que te dar aqui. Ó, esse aqui é da Nutrem Sênior, que pra você vai fazer toda a diferença. Muita proteína, que Já ela ama proteína. A meta proteica do dia. A meta proteica do dia dela é alta, então tem muita coisa aí. Nossa. Drogas Mil, tem vários suplementos aí também. São os Adorei. nossos patrocinadores, além da Side, além do La Residência, que nos Já gostei de ajudam. tudo, gente. Maravilhoso. E fiquem com a gente até o próximo podcast. Beijo, gente. Fiquem com Deus.